agradeço a apresentação da Glória, que deu um panorama interessante dos principais atores envolvidos nesse processo. Gostaria de chamar o Dr. Cláudio Abramo, falar um pouco sobre o histórico dele. Graduado em Matemática pela Universidade de São Paulo e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é diretor executivo da organização Transparência Brasil, dedicada ao combate à corrupção e temas correlatos. Tem experiência nas áreas de surveys, estatística, modelação econômica, relações políticas e estruturas de controle do Estado. Muito obrigado, eu agradeço o convite que me foi feito para participar desse evento. Você corrigiu ao ler o meu mini currículo, a promoção que me foi estendida no programa. No programa se diz que eu sou presidente da Transparência Brasil, não, eu sou diretor executivo. Aumentei seu salário. Hã? Aumentei seu salário. Não, o presidente não tem nenhum salário. Quem tem salário sou eu, então, por favor, a promoção significa a minha miséria. Significaria. Bom, também, bom dia a vocês. Esse tema, né, de avaliação que tem muito centralizado em avaliação de política pública, me é muito caro pela sua intimíssima relação com a criação de indicadores, que é uma curiosidade intelectual minha de muitos anos, né? Eu sou uma das poucas pessoas, não sei se são poucas, mas que conhece o trabalho que a Glória acabou de exprimir, né? Ela não é muito conhecida. Eu tenho curiosidade sobre ela, recebo relatórios. Muito obrigado, falarei mais alto. Muito bem. Perfeito. Eu acho que ela com uma eloquência ela foi bastante eloquente em responder uma das dimensões, né, aqui da pergunta que se faz, a quem interessa, né, você realizar, fazer avaliações. Para mim, quer dizer, a avaliação é secundária em relação à criação de indicadores, né, isso que me interessa, né. Quer dizer, não existe avaliação sem a criação de indicadores. Esse é um problema fundamental que eu vou tentar abordar. E ela mencionou muito claramente, né, tornou claro qual é o interesse que isso tem para o serviço público, para a atuação dos órgãos públicos, principalmente a mensuração, né, sei lá, das diferentes dimensões que sejam importantes para cada uma das atividades, né, que é isso que se trata, criar indicadores. Bom, qual é a importância disso para outros atores? Eu acho que agora foi muito, digamos, complacente quando ela mencionou que um dos seus públicos de interesse é o Congresso Nacional, né? Daqui a pouco eu vou falar nisso, mas, de forma geral, o Legislativo brasileiro, não apenas o Congresso, não nos esqueçamos que existem assembleias legislativas e câmaras de vereadores em 5.652 municípios brasileiros, né, que seriam usuários, digamos, de informações derivadas de avaliações do tipo que a Glória mencionou, né, e que não estão nem aí com essas avaliações realmente, né? Não é uma coisa que interesse ao mundo político. Eu vou me estender um pouco mais adiante, mas vou deixar como assinalação. É evidente, né, que avaliar o funcionamento, enfim, o desempenho, né, de alguma política pública interessa a todo mundo, né? Interessa à população, interessa aos agentes políticos, interessa aos agentes administrativos, interessa às ONGs que trabalham nas áreas respectivas, para que elas possam se dirigir, por sua vez, aos seus públicos. Qual é a real utilização de informação relativa a avaliações, indicadores, etc., no Brasil? Bom, é claro, eu não tenho uma estatística disso, isso não foi feito, nenhuma medida foi realizada. Eu acho que é o meu telefone, eu vou desligar. Não, ele interfere. Deixa eu... Pronto. Desculpe. Nenhuma medida foi feita disso, né, mas existem no Brasil aproximadamente 500 mil ONGs. O IBGE, de vez em quando, faz uma espécie de censo de ONGs. Não faz. Quem faz é o IBGE. A BAMA não tem número nenhum. Existem cerca de 500 mil ONGs.
o que essas ONGs estão fazendo por aí é um assunto que eu acho que é de interesse público, né? O que é que exatamente essas organizações estão fazendo nas suas respectivas áreas, se fazem alguma coisa. Interessaria, naturalmente, para qualquer ONG que trabalhar com mulheres, índios, negros, sei lá, educação, saúde, indicadores daquelas áreas, né? E eu sugiro a vocês, né, a qualquer um, que vá à internet, que é o meio de comunicação por excelência hoje, né, e procure verificar se as ONGs brasileiras, de maneira geral, têm algum uso para a informação que vem do Estado. Por favor, façam isso, né? Não apenas essas ONGs, mas a academia. A academia brasileira, a Glória, por exemplo, eu vou me referir bastante ao senhor, porque você disse, você chama os acadêmicos, mas os acadêmicos te chamam? A falta, né, de estudos empíricos, de trabalho empírico na área, nas humanidades brasileiras é notória. As humanidades brasileiras não têm nenhum interesse, por favor, né, eu exagero um pouco na linguagem, mas o interesse que na academia brasileira, nas áreas das ditas humanas, tem sobre qualquer medição empírica é quase nenhum, por causa da sua formação, que é muito deficiente, né? Estão muito preocupados com doutrina e pouquíssimo preocupados com a realidade, né? Isso é um problema da academia brasileira nessas áreas. E não é um problema meramente acadêmico. A academia é um componente importante, né, de qualquer sistema de avaliação, não é? Porque são quem conhece as coisas, que deve criticar. Deve dizer, não, esse negócio não está funcionando. Agora, não deve criticar somente lá numa reunião dentro do TCU, ou seja onde for. Não, precisa chegar, dizer, fazer no seu trabalho, dizer lá para a imprensa, reclamar, criticar o governo, criticar esse, criticar aquele. Não. Mostrar as diferenças que existem entre aquilo que se propõe e aquilo que se consegue. Isso é uma função importante da academia, como é de ONGs, como é da imprensa, que é um interlocutor muito difícil, realmente. Nós temos também, qualquer um tem esse problema, basicamente porque a imprensa é muito mal preparada, né? Então, de maneira geral, você mostrar uma porcentagem para alguém no Brasil, o cara quer se jogar pela janela, né? Fato, né? É muito difícil, é muito complicado. A transmissão da informação para esses interlocutores não é impossível, mas exige um esforço inaudito, né? Por causa existem vários motivos aí. Existem problemas financeiros, econômico-financeiros, estruturais nos órgãos de comunicação, e existem problemas gravíssimos de formação de jornalistas, né, que são analfabetos, basicamente. São mesmo, né? Não estou inventando, são mesmo. Isso não é exagero. Não é exagero, né? Ao contrário de outras declarações. Essa não é exagero. Muito bem. Existe, num evento como esse daqui, né, uma certa tendência de que os assuntos sejam discutidos muito com referência à esfera federal, né, particularmente ao Executivo Federal e seus programas, e a alguns lugares, Rio Grande do Sul, sei lá, Rio de Janeiro, né, em que o Estado é um pouquinho mais organizado. Agora, o Brasil é um país desigual também digamos, na estruturação das esferas federal, estadual e municipal. Então, eu faria referência aqui ao fato de que o Brasil é um dos países mais descentralizados do mundo. Há quem diga que é o mais descentralizado do mundo. Então, os municípios brasileiros são entes federados, eles têm 100% de autonomia na gestão dos recursos financeiros que lhes chegam, mesmo que esses recursos não sejam gerados localmente, né? A Secretaria do Tesouro, do Ministério da Fazenda, publica mensalmente a composição da arrecadação tributária ou, né, de qualquer tipo dos municípios brasileiros. Todo mês tem lá o número. Então, essas informações os municípios fornecem voluntariamente e a grande maioria dos municípios o fazem. A grande maioria o faz. Muito bem, então o que é que a gente vê desses números? Aproximadamente 80% dos municípios brasileiros, aproximadamente, é um pouco mais, depende de repasses
para sobreviver. Quer dizer, eles não arrecadam o suficiente para sobreviver. Que repasses são esses? São essas transferências constitucionais, negócio de saúde, educação, sei lá o quê, transferências voluntárias, né, que correspondem a uma parcela pequena, royalties do petróleo, né, que para em alguns lugares é muito fundamental, por exemplo, os municípios da Bacia de Campos, recentemente o estado de Sergipe, né, essas coisas, depende muito do royalties. E ainda fazem parte fundo de participação dos municípios, né, que é dinheiro do ICMS, e, finalmente, as arrecadações municipais. Então, 80% dos municípios brasileiros dependem de reparo em alguma medida. Agora, qual é essa medida? Muito bem. Metade desses 80%, o que dá aproximadamente 40% dos municípios brasileiros, 5.600 e sei lá quantos municípios que estão aí pelo Brasil, 40% deles dependem de repasses em mais de 90% dos seus orçamentos. Qual é o interesse desse número? Esse número não é um número em si. Agora, por que um município depende de repasse em mais de 90%? Bom, porque não arrecada. E por que não arrecada? Porque não tem produção econômica. Não se produz nada lá. Não ter produção econômica tem consequências sociopolítico-econômicas profundas. Não existe contraditório. É impossível, num lugar que não tem produção econômica, existir contraditório econômico, né, por definição. Quer dizer, você não tem empresas, mesmo que sejam pequenas, que estejam disputando mercados entre si naquele lugar. Não existem... não existe grandemente, quase que não existe, por exemplo, o conflito capital e trabalho. Não há trabalho, nem capital. Como é que vai ter conflito capital e trabalho? Não tem esse negócio. Não tem esse troço aí. Não há contraditório político. Por que não há contraditório político? Porque todo mundo depende da prefeitura, obviamente, que é o distribuidor das granas. Né? Mesmo que veja, uma das coisas absurdas que existem no Brasil, do meu ponto de vista, é claro que outros podem, há quem possa, e certamente há, discordar, que é o seguinte: mesmo que o município não arrecade coisa nenhuma, ele tem 100% de autonomia na aplicação daquele dinheiro. Como é que é possível uma coisa dessa? Não tem arrecadação, mas decide como é que gasta o dinheiro? Isso daí é um contrassenso completo, é irracional e leva à ineficiência. Existem estados inteiros que estão nessa situação. Esses estados que eram território, negócio de Amapá, como é que é? Sei lá, Acre e tal. Esses estados não arrecadam o suficiente para viver, vivem de repasse e mantêm a autonomia na aplicação do dinheiro. Isso não constitui um princípio organizativo eficiente. Não vai funcionar. Como não funciona? Tem remédio? Não tem remédio. Isso não vai mudar, né? Claro. Né? Porque os interesses são altíssimos para que não mude. Então, qualquer você vai dizer, não, vamos emendar a Constituição, bom, tudo bem, vai, tente, né? Não vamos conseguir. Tem uma outra... Então, o que ocorre? O que isso tem a ver com o assunto aqui? Tem a ver que é o seguinte, que a eficiência de política pública parece um pouco de piada colocar só sobre esses lugares, né, que não tem política realmente organizada nenhuma. Porém, a avaliação da execução de políticas públicas, a criação nesses lugares, né, que são a maioria do Brasil, a maior parte do território nacional é assim. Não é aí 4 ou 5, não, quase tudo. Ou não quase tudo não, mas uma grande parte. Não existe a possibilidade de você exercer racionalidade nessa avaliação, nessas condições. Não é que, talvez um dia, não há possibilidade. É dinheiro jogado pela janela de maneira irremediável. É claro, né, que as iniciativas que partem particularmente do governo federal, isso nós consideramos uma outra coisa que ocorre, né, é que se nós pegarmos, por exemplo, o estado de São Paulo, em que são gerados 34% do PIB brasileiro, que arrecada 51% da arrecadação federal em São Paulo. Né? Nesse estado, não sei, acha que tem alguma espécie de programa de avaliação, como tem aqui, mas de jeito nenhum. Não tem. Se nós pegarmos os estados que, partindo do Rio Grande do Sul, chegando até a Bahia, são 80% do PIB brasileiro. Estão aí. Né? Do Rio Grande do Sul até a Bahia,
incluindo isso aí no meio o Espírito Santo por caridade, né? Porque está aí, mais ou menos, né? Então, nesses lugares, que tipo de iniciativa estadual organizada, né, racional, existe para o levantamento de informações sobre a gestão do Estado? São raríssimas, né? Raríssimas. A experiência do Rio Como Vamos, né, que é uma coisa que me interessa por causa da criação de indicadores, como a nossa São Paulo, que é mais recente, né, em São Paulo, tem aí uma história meio que não é sempre muito harmônica, né, ou muito assim, escorreita, né, de relação com o Estado, né, no caso, os governos municipais, né. Até onde eu chego, por exemplo, em São Paulo, não existe essa relação. A relação é muito conflituosa, né, com o resultado de que os indicadores que a nossa São Paulo produz, eles são enxergados pelo Estado como sendo, enfim, manifestações de hostilidade, né? É uma reação normal, né, natural do gestor público ao ver os seus números contestados por gente de fora, porém isso é alguma coisa que tem que se evoluir para uma convivência produtiva e não desprodutiva ou destrutiva. Bom, então, esse é eu estava dizendo, né, a influência que existem iniciativas, particularmente do governo federal, TCU, etc., no sentido de tornar mais racional a aplicação dos dinheiros públicos, né, ela existe, né, claro, né, que se você tem um programa que é avaliado assim, assado, que é do governo federal, chega lá num estado, não sei qual, naquele estado pode ser que haja algum processo de indução para que mecanismos semelhantes, metodológicos, sejam empregados para a mesma finalidade. Agora, não há enforceability nisso daí, né? Quer dizer, não é necessário que ocorra, né? Pode ocorrer e pode não ocorrer. Essa conjunto, né, de problemas com a criação, né, de indicadores e o seu uso para a melhoria do gasto público, que é disso que nós estamos falando, né, realmente, né, coloca essas dificuldades que eu mencionei e outras que eu vou chegar daqui a pouco são muito graves no Brasil, né? São muito graves. Eu acho que não pode ter muito otimismo com isso. Eu acho que o panorama enfim, pessimista, né? Se eu considero que eu vou chegar agora no ponto, né, que é fundamental, né, nisso tudo, que é a relação que o executivo, que é o executor orçamentário, tem com o legislativo, cuja principal função é vigiar o executivo, né? A principal função do legislativo não é legislar, né, é vigiar o executivo, né? Essa é a função fundamental dele. O que é que acontece com o legislativo brasileiro em virtualmente 100% dos casos? Virtualmente 100% dos casos. Muito bem, o sujeito é eleito, presidente da República, governador, prefeito. A primeira coisa que ele faz, ele chama lá os partidos políticos e diz assim, olha, vamos aqui formar uma base. Vamos. E o negócio é o seguinte, vocês não me vigiem, não me fiscalizem, não me encham o saco, não fiquem perguntando o que eu estou fazendo, aprovem aí o que eu quiser, e em troca vocês ficam com tais e tais e tais e tais e tais pedaços da administração. Né? Isso aí é notório. Quer dizer, o presidente da República faz isso, fica fazendo o tempo todo, os governadores fazem isso o tempo todo, os prefeitos fazem isso o tempo todo. O resultado é a castração do legislativo enquanto órgão de fiscalização. Ele não é um órgão de fiscalização de jeito nenhum, né? Não acontece. Essas comissões, né, que foram mencionadas aí, né, que funcionam, recebem os relatórios, fica se imaginando o que eles fazem com esses relatórios, porque você não tem nenhuma espécie de ação em cima desses relatórios por parte do Congresso. E se não tem por parte do Congresso, você acha que vai ter por parte da Assembleia Legislativa de não sei aonde? Não vai acontecer como não acontece. Não acontece objetivamente. As câmaras de vereadores são aí uma tragédia ainda maior, né? Que são, por sua vez, e todos aí, os estados e os municípios são, só para pegar o gancho, né, do TCU, o que existe nesses estados e municípios são tribunais de contas estaduais. Em alguns estados, 4 estados, existem tribunais de contas de municípios, e existem em 2 cidades tribunais de contas do município da cidade. Que é realmente, se esses tribunais fecharem, entende? Ele economiza esse dinheiro, porque o resultado do trabalho deles é praticamente nenhum, como é notório.
Esses tribunais não têm função. Tem a função de garantir a saúde política do governador tal daqui a alguns anos, quando as contas dele chegarem lá. Né? É para isso que serve, põe lá os seus cupinchas. Né? Muito bem. Essa inapetência legislativa para o exercício da sua função principal, que é fiscalizar o executivo, né, ela é, enfim, colorida por esse tipo de, enfim, coisa mais ou menos folclórica, porém trágica. Então, os deputados, por exemplo, senadores, têm assessor, contrata assessor, não é isso? Assessor de gabinete. Né? Por que eles precisam contratar assessor de gabinete? Não, porque eles precisam executar as funções técnicas. As comissões de Casa Legislativa também contratam. Né? Tem uma par de gente que é contratado de fora. Não é gente que trabalha na casa concursadamente, não é um jeito funcionário da casa que é especializado nisso ou aquilo. Não, são assessores. Né? O que são esses assessores? Eles são cabos eleitorais. O cara tem uma grana lá para contratar assessor e ele contrata cabo eleitoral. Em todo lugar, tudo quanto é lugar, tudo quanto é casa legislativa, tem um monte de assessores. A proporção de assessores de gente contratada de fora da casa, diretamente pelos parlamentares individualmente, é o cara que domina, eu nomeio você, e ninguém pode falar nada. Né? A proporção é imensa. Na Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, que eu fui lá pessoalmente olhar os números, porque eles publicam, fui atrás, publicam não é fácil de achar. Fui lá, tem 1.900 funcionários, aproximadamente. Desses 1.900 funcionários, 1.100 são nomeados diretamente pelos vereadores. Não, são nomeados pelos vereadores. É mais de 50%. 1.100 carinhas, pagos pelo nosso bolso, meu bolso, como paulistano, para ser cabo eleitoral. Esses aí são os assessores técnicos dos gabinetes. Quer dizer, não se pode levar a sério realmente. Né? Então, esse aí também é um problema gravíssimo. E é um problema que esse tem solução. Tem que proibir o chefe do executivo a nomear tanta gente, porque assim ele não pode comprar os partidos. Né? Não pode distribuir os cargos, os partidos então não podem fazer esse negócio que fazem com o executivo quanto à fiscalização e à ocupação dos cargos. Né? Você vê aqui, você tem a que nós estamos vendo aqui, e agora eu vou pegar, já vou terminar, e vou mencionar alguma coisa que é muito cara, a Transparência Brasil, que tem tudo a ver com isso, que é a obrigatoriedade, que é a iminente aprovação de um projeto de lei de acesso, de regulamentação do acesso à informação, que surgiu por iniciativa nossa, né, num organismo que se chama Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, que existe na Controladoria Geral da União, do qual faz parte. Nós levamos ao Executivo a ideia de o Executivo levar ao Congresso um projeto de lei de sua iniciativa para regulamentar o acesso à informação, que é uma garantia constitucional, mas como nesse país de doidos, né, uma garantia constitucional não vale se não for regulamentada. Né? Então está lá a regulamentação. Ficou lá uns anos lá em discussão na Casa Civil, foi levado à Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara dos Deputados por unanimidade rapidamente, foi ao Senado, onde morreu lá, em várias comissões. Por quê? Porque o Ministério das Relações Exteriores e os militares têm problemas com o negócio dos tratados, o Duque de Caxias, não sei o quê, a Guerra do Paraguai, parou, um ano parado. Conseguiu-se, então, fazer uma negociação, define relator, vai lá e vem, uma opção de gente trabalhando, vamos tentar pressionar o executivo de um lado, a gente do outro lado, então, para fazer esse negócio ser aprovado. Aí o que aconteceu? Caso Palocci. Pronto, para tudo, não tem mais. Né? O caso Palocci faz com que os partidos políticos vão ao executivo ferozmente, né, particularmente o PMDB, como está aí escrito no jornal, né? O que eles querem? Mais cargos, é claro, né? Evidente, né? Tem um problema, então eles querem cargos. Esse é um problema gravíssimo para a administração pública brasileira. Presta-se muita atenção no que está acontecendo aqui na esplanada dos ministérios, no Congresso Nacional, mas acontece todos os dias, em todos os lugares, com efeitos igualmente deletérios, né? Sem que seja visto. Quer dizer, de quantas, eu não sei as pessoas que estão aqui, de onde vieram, né? Vieram de alguns lugares do Brasil. Pergunto se a intensidade com que se fala sobre esse problema de negócio de que o partido fulano de tal está apoiando ou não está apoiando o prefeito ou o governador, em troca do quê, que pedaço da administração
vai ser transformado em seu feudo, quantas vezes isso aí é mencionado nos lugares em que vocês moram? Né? No Brasil também se acha que tudo o que acontece de importante acontece em Brasília, se esquece que acontece ali do lado. Né? E isso aí vem em detrimento da possibilidade de você ter um avanço talvez maior, né? Nessa questão que interessa a todos, de avaliar o funcionamento de programas do Estado. Obrigado. Desculpe o exercício.